Bora, deixa eu ver esse vídeo aqui do Tática de Futebol. Vamos lá. O homem que assistiu todos os jogos do Neymar. Deveria ou não convocar o Neymar para a Copa do Mundo? Curioso, né? Desde que ele voltou para o futebol brasileiro, e mais ainda depois que eu percebi no discurso dele uns contornos de eu posso me aposentar logo ali, um aninho alguma coisa de Santos, uma última Copa e fim, eu assumi como compromisso pessoal assistir a todos os seus jogos, não foram tantos assim, é verdade, então me sinto bastante confortável para dizer o que eu penso sobre isso. Pelo potencial que ele tem para decidir qualquer jogo num dia iluminado, é claro que ele devia ir. Desde que o Neymar pisou num campo de futebol como jogador profissional, superam ele o Messi, o Cristiano Ronaldo e mais ninguém. Pelo menos pelo que fizeram até hoje, ninguém tira ele desse pódio. Por deixar ainda mais turva uma percepção já ruim que a maioria das pessoas vem tendo sobre a seleção e até uma má vontade que tem com ele, talvez não. Pelo potencial que ele tem de fazer bem para o ambiente interno, deveria, porque apesar de todo o divisionismo que o Neymar parece causar das portas da seleção, das portas do clube dele para fora, eu ainda tô para ver alguém que conhece ele bem, que convive com ele de verdade e que diz que não gosta dele por qualquer que seja o motivo. O nível de obsessão por esse assunto é tão grande, é tão doentio, que já saiu até pesquisa Datafolha perguntando se ele devia ir pra Copa ou não. Mas 53 sim, 34 não, é isso? 13 tanto faz. já saiu até pesquisa Datafolha perguntando se ele devia ir pra Copa ou não. Mas e por bola jogada? E por influência real dentro de campo, por capacidade real de fazer a diferença em algum ou em alguns momentos? Em primeiro lugar, muito além de olhar para gols, para assistências, para números em geral, que é o que ficou na moda de uns tempos para cá, como se fosse possível analisar jogo sem ver jogo, o que todo mundo tem que entender é que aquele Neymar de antes, aquele cara que todo mundo se acostumou a ver, ponta, leve, rápido, driblador, imparável, esse Neymar não existe mais. E não existe mais por uma questão de tempo, o tempo é cruel, passa para todo mundo, tem uma questão técnica também, o Neymar tem cometido alguns erros que antes ele não cometia, às vezes até o raciocínio dele já não parece ser mais tão rápido como foi. Aqui, por exemplo, ó, veio a toda velocidade, abriu-se um clarão para ele bater, mas ele preferiu um toquinho a mais que acabou complicando tudo. Ou então, tem uma passagem que esse rapaz fala aqui que aquele Neymar que a gente via, ele não existe mais, as pessoas precisam entender isso. É o que eu falei ontem também. A minha opinião, modesta opinião eu acho que o Neymar também precisa entender isso cada vez mais para modificar o jogo dele e tornar o jogo dele mais produtivo, tá ligado? O Neymar mesmo precisa, tipo assim, ir adaptando o jogo dele cada vez mais para que ele não cometa erros em função de uma vontade de reproduzir lances que ele não consegue mais reproduzir, tá ligado? Então, acho que vai ser muito importante. Mas na maioria dos casos, o raciocínio... Assim como o Messi e o Cristiano fizeram, tá ligado? Não tô falando, uma coisa que não aconteceu. O Messi e o Cristiano fizeram a mesma coisa. Com o passar do tempo, com o passar da idade, do declínio atlético dos dois, os dois, eles remodelaram o seu próprio estilo de jogo para que eles conseguissem seguir sendo influentes dentro da partida, tá ligado? Coisa que o Neymar tem totais condições de fazer. Só que eu ainda vejo ele errando muito, tentando fazer coisas que ele não consegue mais fazer, tá ligado? Continua lá, ainda tá com ele. Quem não acompanha tanto é o corpo mesmo. Mesmo quando ele recebe e consegue ter uma certa explosão, sustentando ela por um tempo, pelo menos suficiente para se livrar de um ou dois, mas na frente ele acaba perdendo para ele mesmo. Em muitos momentos, ele próprio sabe que não adianta insistir muito. Imagina o Neymar de uns 5 ou 6 anos atrás, se ele não ia dar um tapa mais esticado na frente, só parar lá dentro do gol, mas o Neymar de hoje sabe o que tá rolando, então nem tenta, prefere agasalhar a bola para mais perto dele mesmo e tentar partir para cima com ela mais colada no pé, mesmo que isso tire toda a vantagem territorial que segundos antes ele tinha. E assim, falando a real, seus piores momentos, aqueles em que ele faz a gente duvidar da sua verdadeira capacidade, tem sido quando ele segura demais a bola e tenta arrancar como brilhantemente conseguia fazer uns anos atrás. Com isso, o que fica pra nós é uma impressão péssima de que o Neymar, entre aspas, acabou, de que o tempo dele passou. Além do... Justamente porque ele tenta reproduzir coisas que ele não consegue reproduzir, tá ligado? Quanto menos ele fizer isso, mais ele vai produzir dentro de campo, entendeu? Tempo, certamente também tem uma questão de ritmo de jogo, que isso não é surpresa pra ninguém, ainda tá longe do ideal. Esses aí são todos os jogos que o Santos disputou desde que o Neymar voltou, e esses são todos os que o Neymar conseguiu jogar, o que por uma questão milimétrica passar só da metade é pouco. Voltou cheio de expectativa, então já começou numa sequência super intensa de jogos, teve uma primeira lesão muscular, voltou relativamente rápido dela, mas ao que pareceu ainda ser uma base física tão sólida, então logo depois já voltou a sentir uma segunda lesão, quando voltou de novo, ainda longe
auge da sua plenitude, mais uma vez sentiu um problema muscular mais sério, depois, mesmo somando essas inseguranças musculares todas, um problema no joelho. Ele continuou jogando, porque o Santos estava ameaçadíssimo de rebaixamento, passou pela cirurgia que precisava no final do ano e por isso perdeu todos os jogos iniciais de 2026 e desde então, embora nem pareça, né, vem passando por um momento um pouco mais estável no que diz respeito à sua frequência em campo, com controle de carga muito mais cuidadoso e tecnicamente vai tentando se aproximar do seu melhor. E bom, isso não vem de hoje. Desde que o Neymar desembarcou em Paris, ele nunca mais conseguiu superar muito a barreira dos 30 jogos numa temporada. Nos seus primeiros anos no Santos, a média é igual àquelas ali de cima no Barcelona, mesmo que nesses menos jogos do Paris Saint-Germain, qualitativamente, ele nunca tenha deixado a desejar. Nos meses anteriores à Copa de 2022, por exemplo, o Neymar estava voando. Mas não é só isso, não é só falta de ritmo. De todos os motivos, esse é um dos. Um outro e mais importante é que os jogadores mudam. Cristiano Ronaldo era um ponta esquerda que, conforme o tempo foi passando, foi centralizando, foi avançando em campo e virando um camisa 9. O Messi era um ponta direita que, conforme o tempo foi passando, foi centralizando, foi recuando em campo e virando um meia armador. O mesmo acontece com praticamente todos os jogadores e com o Neymar não é diferente. Isso, sinceramente, não devia nos surpreender em nada. O que sim surpreende é que tem um pessoal que só está se dando conta disso agora. E olha que o Neymar, no mínimo, desde 2017, 2018, quando tinha acabado de chegar no PSG, já começava a virar um camisa 10, muito mais um arco, não tanto uma flecha. Ah, mas é normal não perceber, e ninguém vê jogo do campeonato francês. E tá bom, vamos voltar para aquela que talvez tenha sido a sua última grande atuação pela seleção brasileira então, ainda antes daquela sua lesão mais grave que deixou ele de fora por praticamente 1 ano e meio. Você tá vendo alguma arrancada aqui? Algum drible incrível em alta velocidade, deixando 1, 2, 3 para trás? Se acontece, é dos outros, porque com ele é passe. É raciocínio rápido, é inteligência para encontrar espaços, receber a bola neles e, como mais ninguém ia ser capaz, dar o melhor segmento possível para cada jogada. E nisso reside um dos seus grandes méritos nesse retorno ao Santos. Eu tinha falado dos deméritos. Então, mas aí que tá. Eu acho que ele consegue fazer isso perfeitamente. Só que ele tem alternado isso com tentativas de conduzir a bola em velocidade e passar por jogadores de maneira individual que tem atrapalhado ele nessas perdas de bola, tá ligado? Eu acho que ele não tá convicto ainda dessa nova função do Neymar. Ele ainda tenta fazer algumas coisas diferentes, entendeu? Ele ainda tenta passar por 2, 3 caras. Mas ele pode estar se testando, pode estar tentando ver até onde ele consegue chegar. E contra adversários mais frágeis, isso é capaz de ele conseguir fazer mesmo e tal, não sei o quê. Só que, porra, mano, aí é o que eu falei. É a impressão que passa quando você assiste ele jogar, entendeu? Então, enfim. Eu concordo 100% com o cara que ele pode ser esse cara muito mais armador, muito mais do passe, muito mais... Porra, um facilitador do que o incisivo, entendeu? Né? Que basicamente é por ele não ser mais quem ele era. Se você olha pro Neymar e sente... E tem também o ponto lá que o Carlinhos falou do chat, assim. Quanto mais ele tentar errar, mais confiança ele perde. Não que o Neymar tenha algum problema de confiança, imagino que não, porque ele é o Neymar. Mas assim, quanto mais você erra, imagino eu que mais receoso você fica. Falta das suas arrancadas. Lamento informar, mas o problema está mais na sua visão mais congelada de futebol do que exatamente no desempenho dele. Mas é nessa transformação que ele também encontrou a sua nova melhor versão. O Neymar virou um maestro. O mesmo maestro que lá no seu comecinho de PSG ele estava esboçando que viria a ser. É uma referência técnica e criativa não só para ele, não para começar e terminar a jogada sozinho, mas sim começando e terminando ela com os outros, acionando os outros. Um cara que se apresenta, que carimba todas as bolas, que atrai a marcação de 1, de 2, de 3, que com isso deixa livre vários dos seus companheiros e que consegue encontrar passes que só estão ao alcance de mentes privilegiadas como é a dele. Quer ver? Quer brincar um pouquinho? O Neymar tá com a bola aqui, é meio evidente que ele não vai conseguir sair driblando todo mundo aí pelo meio, certo? Já que o marcador do meio tá fechando a linha de passe pro cara ali mais avançado, se é da turma que ia pro passe mais seguro para trás, ou se ia tentar um passe um pouquinho mais arriscado para quem tá ali em cima? Bom, o cérebro do Neymar opera numa outra frequência. Claro, ninguém tá falando que é benéfico para ele recuar assim, prender a bola assim, tomar pancada assim, até porque desse jeito, nem as faltas que ele sofre vão ajudar o seu time, não tem a área adversária ou as proximidades dela protegendo ele, então quem tá do outro lado vai abater mesmo sem dó, mas embora os exageros nos recuos definitivamente tenham que parar, o caráter de maestro que o Neymar começou a ter é uma coisa muito boa, principalmente, como eu já disse,
quando ele tá rabiscando no mínimo na intermediária de ataque, de preferência perto da área, por mais que essa seja uma região muito mais povoada, que é ali onde ele vai fazer a diferença de verdade, com o drible mais curto, com a multiplicação de marcadores perto dele, facilitando a vida dos outros, com as bolas enfiadas em que ele tá cada vez melhor, mesmo que de vez em quando até os jogadores do próprio Santos estejam lá para atrapalhar. Aliás, isso é uma questão também, né? Não vamos fingir que não. Eu lembro claramente da sensação que eu tive quando eu vi isso aqui ao vivo, o Neymar no círculo central, num tiro de meta a favor do Santos. Ele sente que o time tá nervoso para sair jogando, então resolve recuar até lá para ajudar, do tipo, calma, tá tudo bem, agora eu tô aqui, vamos sair jogando junto. Aí ele dá o passe pro zagueiro e olha o que o cidadão faz. E depois ainda não entendem porque ultimamente ele tá tão sem paciência, né? Acho que até o Buda ia xingar depois disso. E vai além, não é só que o Esse lance é foda pra caralho. time do Santos atrapalha. Passa, meu filho, passa que eu quero tocar pra você lá na frente, não aí onde você tá agora. E que, enfim, cercado por outros jogadores de maior nível, obviamente ele ia ter muito mais companhia da sua velocidade de raciocínio. Taticamente, esse Neymar muito menos driblador e muito mais armador também tem tudo para ser útil para o time do Ancelotti. E ó, perceba, eu não tô falando que o Neymar poderia ser a maior estrela da constelação que vai para a Copa. Eu não tô falando para ele ir porque vai ser uma inspiração para os seus companheiros. Não tô falando nem do seu patamar inalcançável de ídolo para as crianças que vão estar em casa assistindo. Embora muita gente tenha esses argumentos e ok, eu acho todos eles válidos, mas eu tô falando que ele pode ser útil mesmo. Muito mais do que um luxo, esse Neymar mais experiente e menos fantasista, pelo menos não em conduções mais longas, tende a ser necessário. Um tempo atrás, ainda no comecinho da era Ancelotti. Ou então, eu acho que é o que eu falei ontem, assim. Eu já mudei de opinião diversas vezes nos últimos meses sobre a convocação ou não do Neymar. Ainda mais, porra, diante de algumas atuações dele que eu achei bem abaixo, né? No último processo. Mas, cara, a verdade é que, porra, eu olho pra lista lá da convocação da seleção brasileira e vejo que o Brasil, ele tá preenchido com vários jogadores de características diferentes e alguns da mesma característica. E não tem nenhum jogador com a característica do Neymar. Ele tá na melhor fase dele? Não. Ele tá, porra, condicionado pra disputar uma partida de alto nível, 90 minutos e competir fisicamente? Talvez não. Mas pode ser que a característica dele de jogo seja importante em determinado momento contra uma seleção específica na Copa do Mundo e não tem nenhum jogador na seleção brasileira com a característica dele. Pode ser que dê errado? Pode. Pode ser que dê certo? Pode. Enfim. Mas como se leva 26... eu imagino que o Brasil poderia tê-lo na convocação e abrir mão de algum outro jogador que não tenha característica imprescindível, que tem outros jogadores que consigam cumprir essa função. Entendeu? Então, tipo assim, se o Brasil jogar contra uma seleção que tá recuada, precisando de resultado, e por não tá conseguindo furar esse bloqueio defensivo, e precisa de jogadores mais criativos para conseguir achar um passe, uma jogada, e não tanto jogadores incisivos de combate 1 para 1 de velocidade, vai faltar esse cara criativo. Quem é o cara criativo da seleção brasileira hoje? Quem é o jogador com essa característica que está sendo convocado pelo Ancelotti? Talvez não tenha. Então, imagino eu que ele possa ser útil em determinados momentos. E aí vai depender do treinamento, depender como é que ele vai se desempenhar junto com o Ancelotti, o modelo de jogo do Ancelotti, se ele vai ser útil, se ele não vai ser útil, se ele vai entrar, se ele não vai entrar, enfim. Mas eu teria lá uma característica diferente caso necessite em determinado jogo. Então, é isso. Eu já tinha até te explicado detalhe por detalhe o que ele ia ter que fazer para extrair o máximo dos seus jogadores, que aliás é inclusive... É o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é muito bom como 10, cara. Mas eu acho que ele não tem as mesmas ferramentas que o Neymar. Ele tem outras hoje. Tem muito mais vitalidade, ele compete muito mais, ele vai ajudar muito mais na parte defensiva e também vai ajudar na tomada e na transição ofensiva, puxando esse contra-ataque porque ele tem velocidade. Ele tem outras valências diferentes do Neymar. Só que imagino eu que ele tenha menos ferramentas em outras possibilidades também. Entendeu? Então é assim, é um jogador diferente e bom também, mas diferente. A especialidade dele. Usei os conceitos de time imbatível para isso. Se você ainda não sabe o que é, tem link aí embaixo na descrição. Nota 5 como 10? Permita discordar de você. Mas muito mesmo assim. Pô, tá brincando. Isso aí no comentário fixado. É só clicar para você já começar a entender. E esse Brasil imbatível, o melhor Brasil possível com jogadores que essa geração nos dá, era isso aqui. Com certeza, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Se o Neymar tivesse voando, ele junto com os três, é aquela estrutura básica de 4-2 mais atrás, isso aí. com 2 volantes que deu uma boa sustentação para tudo funcionar. Se o Neymar não tivesse em condições, ou o trio e mais um camisa 9, mesmo que seja um camisa 9 meio 10, como é o caso, por exemplo, do Matheus Cunha, ou o trio sendo os caras mais ofensivos de um 4-3-3, com um novo parceiro no meio campo para Bruno Guimarães e Casemiro, e aí ficava nisso. Jogo mais complicado, um trio de meio campo para dar mais segurança, jogo menos complicado,
mercado um É isso quarto aí. elemento tão ofensivo quanto os nossos melhores jogadores para deixar o time como um todo ainda mais perigoso. E aí, também várias adaptações. Matheus Pereira, se fosse do Flamengo 10 e faixa. Pô, gente, o pezinho no freio, cara. Eu duvido que vocês assistam o Matheus Pereira todo jogo pra falar isso, mano. Duvido, cara. Duvido. Pô, de verdade, mano. Você olha hoje, com o máximo respeito do mundo, até pela opinião de vocês. Você olha pro jogo que consegue fazer o Matheus Cunha hoje, olha pro Matheus Pereira. É muito difícil que eu consiga acreditar que vocês prefiram ver o Matheus Pereira que o Matheus Cunha na seleção brasileira. É muito difícil, bicho. De verdade. Você assistir o Matheus Pereira e assistir o Matheus Cunha e falar assim, não, eu vou de Matheus Pereira. Pô, pelo amor de Deus. Tá brincando. Porra, é uma diferença que não é pequena, não. É grande. É muito grande. Assim, é que é foda. Eu entendo, porque o torcedor gosta de ver o jogador e acaba influenciando nos outros, na percepção coletiva dos outros também. Tem muita gente que gosta muito do Matheus Pereira, pô, com razão. No futebol brasileiro ele é muito bom. É igual o Pedro. O futebol brasileiro é fantástico, mas, gente, tem pessoas melhores. A seleção brasileira não é formada e bem distante disso por jogadores que só atuam no futebol brasileiro, não. É a minoria que tá aqui, porque os melhores estão fora, tá ligado? Então, assim, não dá, pô. É mesmo o papo do Pedro, pô. Calma. E olha que o Pedro ainda acha que é um jogador de um nível mais alto que o Matheus Pereira, tá? E mesmo assim, pra mim, hoje não convocaria, que eu não acredito que ele tenha condições de defender a seleção brasileira. Tem jogadores melhores que ele, em mais alto nível. Competem muito mais do que ele, tá ligado? O Matheus Pereira é mais um desses, cara. No comportamento das outras peças, com o Bruno muito mais contido ao lado do Casemiro em casos assim, e às vezes com mudanças até nas peças mesmo, como um zagueiro em alguma das laterais, talvez 2 zagueiros nas 2 laterais, às vezes nenhum, sempre vai depender dos seus jogadores, dos jogadores do seu adversário da vez e do que cada jogo tá pedindo. Se você não viu ainda, depois desse vídeo aqui, corre lá para assistir aquele outro. Paquetá é melhor que o Matheus Pereira? Muito melhor, não é pouco não. É muito melhor. Porque tem um monte de detalhezinho que vale a pena você entender. Mas como a gente já sabe, a realidade da nossa geração, do cenário macro que a gente tem na hora de pensar num ciclo inteiro de Copa do Mundo, não é exatamente a realidade concreta da seleção brasileira para essa de 2026. O Rodrigo se lesionou gravemente e não tem nenhuma chance de estar lá, por mais que adorem dizer que nos falta talento, essa geração é tão boa que meio que tudo bem, que é só o Rafinha partir de uma posição mais central e aí se abre espaço para o Estevão na ponta direita. Estevão que sempre correspondeu quando entrou, praticamente não sentiu a camisa da seleção, então é óbvio que isso faz ele furar a fila. Provavelmente ele ia ser titular mesmo se o Rodrigo tivesse à disposição, não sei se com os 4 juntos ou se com algum deles perdendo espaço, mas agora nem ele é certeza de que vai poder ir, dizem que é mais provável até que não consiga. E aí não adianta ficar colocando outro, por mais que o Luiz Henrique seja excelente, por mais que o Endrick seja decisivo, por mais que o Martinelli tenha o seu valor, por mais que sei lá quem encha a gente de esperança, eles são todos ótimas opções, porque eles são opções. Porque tem caras com mais estofo como titular, e aí quando olhamos para os reservas, a gente vê um monte de moleque com potencial que pode desatar os nós que o jogo está apresentando. Conforme eles vão entrando no time inicial, esse time inicial vai se enfraquecendo, e se não isso, no mínimo, as opções de banco vão rareando. A ponto até, de um ponto de vista de tática padrão, aquela que vai ser usada com mais frequência, de começar a ficar mais interessante o 4-3-3, que até pouco tempo atrás era só uma boa variação com 4-2-4 sendo a mais frequente. Com tantas ausências, a ordem preferencial dessas táticas se inverte. E tem outra coisa, não tem o Rodrigo, né? Inverte não, ele vai de Martinelli, eu acho. É o que a gente começou ontem. Matheus Cunha, Martinelli, Rafinha e Vinícius Júnior. É bem por aí. Então pode até ser que acabe existindo espaço para esses todos aí que sobraram, são os mais bem ranqueados do ataque no momento. Vamos ver se o Ancelotti vai dar um jeito de levar todo mundo. Ou se pelo menos um vai ter que acabar ficando de fora. Há quem diga que deveria ter espaço também para o Pedro como 9, talvez seja o 9 mais 9 que a gente tem, como recentemente foi convocado e tem jogado bem o Ryan, que inclusive também sabe ser 9. Não pode ser desconsiderado ali na ponta direita, mas principalmente se também for cortado o Estevão, se a projeção mais otimista. Endrick não vai não? Endrick vai, pô. Vai ser convocado. Ser titular acho que não vai não. Vai, convocado vai. Da sua recuperação acabar não se concretizando, você consegue perceber o que rola de coincidência entre todo mundo que sobrou? Vini Júnior, um craque que ultimamente tem conseguido até encontrar umas bolas enfiadas bem boas a partir ali da ponta esquerda, mas que é muito mais de receber no pé e partir para cima, ele é um cara de jogadas individuais. O Rafinha sempre jogou na direita, como no Barcelona tem o Yamal, tá jogando há tempos na esquerda, em muitos momentos é até um cara mais centralizado, mas em todos os casos ele leva perigo com a sua velocidade, com a sua projeção para o ataque, e não sendo um armador, longe disso.
O Matheus Cunha é ocasionalmente um 10, mas é um 10 de força, de arranque. O Martinelli é um ponta de drible e velocidade. Luiz Henrique também é um ponta assim, potencializado ainda mais pela sua enorme explosão. No caso do Endrick, explosão é praticamente o seu sobrenome. O Igor Thiago também tem essa força, embora também tenha uma boa mobilidade, não é só um pivô paradão, até pela sua altura. Ele vai ter uma tendência muito maior de ser uma presença mais constante na área. O João Pedro, sim, teria uma capacidade de armação um pouco maior. Acho ele razoavelmente parecido com o Matheus Cunha, mas eu diria que eles são parecidos com sinais invertidos. O Cunha, um meio atacante que podia ser 9, o João, um 9 que podia ser meio atacante. E aí, com essa explosão toda, com essa força física toda, com toda essa velocidade, com toda essa verticalidade, não é muito difícil de imaginar, né, que vai faltar para o Brasil no Mundial. Mesmo que o time jogue bem, chegue longe e faça um bom papel. Cérebro, ou melhor, cérebro todo mundo tem, são todos muito inteligentes também, mas vai faltar pausa, vai faltar calma, vai faltar articulação. Uma coisa que, pasme, embora também sejam muito rápidos, também sejam muito habilidosos, embora também possam ser confundidos como jogadores iguais aos outros, principalmente para quem tem um olhar um pouco menos atento, um pouco menos apurado, o Rodrigo e o Estevão são os únicos que... Se o Rodrigo tivesse apto, eu acho que o Neymar ele passaria longe dessa convocação mesmo. A ausência do Rodrigo ela é decisiva para que o Neymar seja mais... como é que eu posso dizer? Seja mais... Esqueci o termo, mano. Cogitado. É isso aí. Situações de maior necessidade iam ter essa veia armadora mais aguçada para botar o pé em cima da bola, calma, vamos desacelerar um pouco e aí começar a construir com um jogo mais curto. E o seu Carlo Ancelotti tá certinho quando dá a entender que essa seleção só vai alcançar o seu melhor se tiver espaço para correr. Já vi ele falando coisas nessa linha muitas vezes, embora não de um jeito tão escancarado, porque realmente a característica dos nossos jogadores é essa, não dá para ficar inventando muito. Mas É isso aí, pô. O Brasil é o Brasil da transição. Acho que o Brasil vai pra Copa do Mundo com um perfil diferente das últimas 5 seleções que ele teve, tá ligado? Não nos primeiros jogos que são mais fáceis, tirando o Marrocos, né? Que são mais tranquilos, mais acessíveis, mas principalmente nos confrontos, nos duelos contra as principais seleções do mundo quando chegar o mata-mata. Que aí o Brasil ele vai deixar de ser o protagonista do jogo, ter a bola no pé, para ser o time que contra-ataca. Vão se inverter os papéis, né? Realmente acha que a gente vai ter esse espaço todo na maioria dos jogos? Você acha que Haiti e Escócia, pra gente ficar só nos exemplos da fase de grupos, vão deixar a gente ficar contra-atacando umas 30 vezes? Mas nem se a gente sair na frente com 1 minuto, eles vão dar espaço. Pode levar isso à 10ª potência num eventual mata-mata contra seleções que, em sua maioria, também vão ver o Brasil como uma montanha impossível de ser escalada, então deixa eu fechar a casinha aqui para não passar vergonha. E se eles marcarem bem, possivelmente não vão passar vergonha mesmo. Para quem tem alguma dúvida, é só lembrar de como foi empolgante, só que não, aquele Brasil e Costa Rica da última Copa América. Nesse cenário fica um pouco mais fácil de entender, porque pelo menos uma dessas pecinhas aqui, além de muito talento, além de habilidade para ganhar no drible, na velocidade, enfim, tem que ter também uma lucidez um pouco maior para resolver jogos que se complicam pela falta de espaços. É nesse ponto aqui que eu levaria o Neymar hoje. E a convocação para mim seria feita, tá ligado? Entre muitas mudanças de decisões eu convocaria. Porque é uma característica diferente dos outros jogadores. Não tem ninguém com a característica dele. Ninguém. Os outros, eles podem se substituir ali. Mas esse jogador mais cerebral, mais articulador, a gente tem o Matheus Cunha, mas numa pegada diferente, como ele mesmo exemplificou. O Matheus Cunha é um meia, é um 10, e também é um 10 de força, tá ligado? Ele vai chapar? Se vai. Não tanto quanto o Neymar, tá ligado? Ele não vai tirar muitos coelhos da cartola, mas vai ser um cara muito importante que vai agregar muito ao time também, que vai fazer o time competir mais. Então, é isso aí. Então responde quem você tira. Já falei, cara. Da convocação, eu acho que não vai o Ryan. E se eu fosse convocar a seleção, eu levaria o Ryan e tiraria o Andrei da convocação e levaria o Neymar. É isso que eu faria. Aquilo que eu já tinha falado naquele vídeo de quase um ano atrás, o Brasil Imbatível, que eu reforço o convite para você assistir, não é para todo mundo tentar potencializar o Neymar. É para que ele, Neymar, potencialize todos os outros. Se ele continuar do jeito que tá, não tão mal, mas também não tão bem, com uma opção no banco que seja, deixando começar quem tá melhor fisicamente. Se ele melhorar, talvez até como titular mesmo, pelo menos nos jogos contra as não potências. Mas qualquer que seja o seu papel, não por generosidade, não só por um motivo mais lúdico, não é porque é legal a Argentina ter o Messi, Portugal ter Cristiano Ronaldo e o Brasil ter o Neymar. É porque ele vai ser útil. Além de também valer a aposta num gênio, de ter a esperança de que ele faça uma jogadinha como aquela que ele fez na prorrogação nas quartas de finais de 2022, tem também concretamente uma razão muito forte para que ele esteja lá. Paquetá se assemelha mais ao Neymar nesse sentido? Eu acho que não, cara. Na minha modesta opinião, o melhor momento do Paquetá pela seleção brasileira foi
complementando o Neymar. O Paquetá era o terceiro homem de meio campo pelo lado esquerdo. E ele tava bem pra caralho, tá ligado? Por vezes ele ocupava o espaço do Neymar quando o Neymar flutuava por dentro, tá ligado? Então, assim, ele era o terceiro homem de meio campo que flutuava pela esquerda e fazia o corredor esquerdo e tava muito bem. Um Tite na época. Então, foi o melhor momento do Paquetá pela seleção brasileira. Que ele conseguiu render bem, garantiu a posição, garantiu a vaga e tava jogando muito bem. Terceiro homem de meio campo. Não como 10, mas como um 8 de corredor, entendeu? E ele conseguia equilibrar o ataque da seleção nesse sentido. Principalmente depois da lesão do Rodrigo e mais ainda se confirmar do Estevão. Mesmo que ele já não seja mais o mesmo, mesmo que as chances de frustração também existam e mesmo que eu não acho que esteja completamente errado quem acha que, melhor não, deixa isso pra lá. De resto, o chorume a gente já sabe, né? Na cabeça de muita gente, o motivo pelo qual o Brasil vai ganhar ou o motivo pelo qual o Brasil vai perder essa Copa já tá definido. Se levou ele é porque levou, se não levou é porque não levou. Tá todo mundo assim ultimamente, isso aí mesmo. tudo louco, adorando gritar, odiando pensar. E que bom que você chegou até aqui, significa que de pensar você gosta. E um lugar onde você vai gostar ainda mais de estar é lá dentro do Mundo Táticas de Futebol, um paraíso. Bom vídeo, tá? Que ensina... Bom vídeo. Pô, compartilho de muitas opiniões desse rapaz aqui. Eu não conhecia. Gostei. Deixa o like. Você vai querer ser banco? Aí, bicho, aí já não diz respeito a gente, né? Aí diz respeito à capacidade do Ancelotti de comandar um grupo e eu acho que ele é o cara mais indicado pra isso, já que ele é o técnico mais vencedor, né? Que tem. Então, aí, tipo assim, pô, conseguir lidar com o ambiente, o banco de reservas, o dia a dia, eu imagino que seja com ele, assim. Aí não é com a gente. O Ancelotti acaba de me informar que nem vai estar na Copa. Tá chegando a hora de acabar com essa... Como é que chama? Com essa dúvida, né? Segunda-feira estaremos ali assistindo a convocação e vendo tudo que vai acontecer.